Boa noite, graça e paz a você que nos assiste via internet. Nós somos a Igreja Batista Betel em Goiânia. Nós estamos aqui reunidos no nosso culto noturno, louvando a Deus. Tivemos um momento de louvor abençoado agora, oração e clamor a Deus. E nós vamos, nesse momento, partir para a pregação da palavra do Senhor. Eu convido então os irmãos a nós abrirmos em Números capítulo 13. Deixe a sua Bíblia aberta, queridos, porque nós vamos também falar do capítulo 14. E antes de entrar no texto, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre o contexto daquilo que vamos ler. Não vamos ter tempo de ler os 2 capítulos inteiros, mas eu gostaria de fazer uma noção do contexto, não só do capítulo aqui, mas de toda a história que está envolvida aqui com o povo de Israel. Amados, quando Deus tirou os israelitas do Egito, é uma história bíblica bastante conhecida, a gente aprende isso na escola dominical, e mesmo quem não é cristão sabe daquilo que a Bíblia fala sobre o povo de Israel. O Senhor deu a eles pouco a pouco uma nova identidade. Deus não estava apenas libertando eles de uma escravidão, estava transformando aquelas pessoas. Deus estava mudando aqueles corações. Deus estava dando uma nova vida completa e de verdade. Eles viram, irmãos, sinais poderosos que remetiam à grandeza de Deus. E quem estava salvando eles, portanto, era alguém suficiente para poder fazer transformações daquele porte. Era um povo escravo, era um povo que estava ali oprimido, e seria impossível, mesmo que eles se rebelassem, virarem uma nação independente, próspera, uma nação com uma identidade religiosa própria e não com aquela pluralidade de adoração que existia naquela época. Agora, apesar de Deus ser assim tão grandioso, não só os israelitas, mas você e eu, nós somos gente. E o processo de mudança na nossa vida, ele vai acontecendo gradualmente, didaticamente. Ele vai acontecendo aos poucos. Porque quando Deus converte o nosso coração por meio da graça, nos dando fé como um dom, que é o que diz Efésios 2:8, essa mudança, o novo nascimento, ele é instantâneo e imediato. É operado pelo poder do Espírito Santo. É quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando Deus nos converte. Então, nós passamos a ter uma nova vida. Nós nascemos de novo. Entretanto, nós precisamos amadurecer e crescer. O exemplo paralelo de um novo nascimento, de crianças, quando a gente fala de leite espiritual na Bíblia, não é por outro motivo senão entendermos que temos responsabilidades depois que Deus nos fez nascer de novo. Mas nós podemos confiar nesse Deus que nos deu uma nova vida. Queridos, outra questão que podemos aprender naquele tempo, eles tinham promessas de entrar numa terra que manava leite e mel, um tempo de gozo e paz e esperança para a alma deles oprimida pela escravidão. Assim como a nossa alma era oprimida pela escravidão do pecado também. Agora, para que eles entrassem nessa terra, eles precisavam ser moldadas. Você e eu não temos como viver a vida que Deus tem, a não ser que sejamos moldados da maneira que Deus espera nos colocar dentro da vida que Ele tem prometida para nós. Não por acaso, a obra do Senhor Jesus Cristo foi realizada com muitos sinais poderosos, com milagres, e a própria ressurreição do Senhor foi um grande milagre. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele cumpriu todas as exigências da lei e nos deu então uma vida pela fé, deixando algumas ordenanças para nos lembrarmos dessa nova vida,
como o batismo, como a ceia do Senhor, que vamos tomar hoje à noite na presença dele. Isso é memorial para nos lembrarmos do grande feito que ele fez em nosso favor. O Senhor Jesus também deu um verdadeiro sentido à lei. Ele expandiu a revelação bíblica. Temos aí a Bíblia até o Apocalipse. Ele deu a interpretação correta de algumas coisas da lei, como olho por olho, dente por dente, e ele veio nos dar o sentido da graça, ele veio ampliar, aumentar aquilo que já havia revelado, para que a sua fé em Jesus fosse alimentada pela pregação, o ensino da palavra, a sua leitura devocional. Aonde eu quero chegar? Não adianta somente ser liberto ou liberto. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, um pastor bem interessante, um comentário que disse assim: Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Eles não estavam mais lá dentro, mas a mente deles ainda estava moldada aquilo ali. E a minha mente, a sua, às vezes, ela é moldada conforme a velha vida que nós vivíamos. E você e eu temos precisamente a vida inteira para sermos moldados por Deus e transformados passo a passo. E isso não é instantâneo. E o que faz isso é perseguir e perseverar na palavra de Deus. O que faz isso não são milagres. O que faz isso é fé alimentada pela palavra do Senhor. Tudo na vida espiritual é importante, tudo na vida espiritual é maravilhoso, mas nada se assemelha à obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? O Senhor Jesus ainda também mantém uma promessa de que irá voltar e buscar o seu povo remido. Que o tempo que está aqui deve ser preparado, porque a Bíblia diz que ele virá buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. E naturalmente nenhuma dessas referências tem a ver com estética, mas sim sobre maturidade espiritual, sobre caráter espiritual, sobre vida com Deus. Ele deixou uma missão, fazermos discípulos, e por fim afirmou uma esperança ainda maior do que era Canaã aqui para os israelitas. Não era uma terra prometida, mas um céu prometido, onde teremos morada eterna, livres da presença do pecado, diante somente do nosso Salvador. Promessa muito superior ao que o povo desfrutou naquela época. Entretanto, falamos de Deus, falamos um pouquinho de nós, mas quero voltar a falar dos seres humanos agora. As similaridades com esse episódio de Israel e com a igreja não param por aí. Nós enxergamos Deus na sua grandeza, bondade, poder, sempre agindo por misericórdia e amor em favor do povo, mas também vemos o ser humano sempre falhando e errando. Seja em Israel, seja em Goiânia, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja no Egito, seja no Equador, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Gente é gente, aonde quer que nós estejamos. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir mais a voz de Deus agora, depois que cremos para a salvação, para amadurecer. Confiança e fé são fruto de maturidade espiritual. Na nova aliança, nós recebemos pelo sangue de Cristo uma nova humanidade. Significa que nós temos uma vantagem espiritual muito grande em relação aos judeus. Porque você nasceu de novo. Se você se arrependeu e creu na obra do Calvário. Você recebeu uma nova vida. E nós temos, portanto, uma vantagem em relação aos judeus. Porque nós não temos uma lei e uma maldição para estarmos debaixo. Jesus, ele tomou sobre si a maldição, pagou os nossos pecados
e nos deu uma vida segundo uma nova aliança. E é extremamente necessário que os cristãos estejam constantemente renovando a mente para que possam viver conforme essa nova humanidade. Mas, às vezes, o que percebemos na nossa própria vida é um pouco da velha aliança, é um pouco dos velhos hábitos, é um pouco do deserto, ao invés de sermos parecidos com a igreja de Atos, com a igreja do Novo Testamento. Mas fiel é o nosso Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. Amém. Amém, queridos? Então vamos olhar Números capítulo 13. Vamos ler os versículos 32 e 33, no finalzinho do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Boa parte dos problemas que encontramos é porque perdemos de vista que estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E estamos sendo trabalhados por Deus para que possamos crescer na nova vida. Mas nós encontramos um problema parecido com o povo de Israel. Ao invés de nós olharmos para Deus, nós olhamos para os gigantes, nós olhamos para os problemas. Aos nossos próprios olhos tem sido às vezes a palavra que as pessoas têm seguido, ao invés de seguirem por aquilo que ouvem da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. E a Bíblia também diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a opinião de alguém, não é ouvir motivação, não é ouvir terapia, é ouvir a palavra do Senhor. E é importante que nós tenhamos essa distinção bem clara no nosso processo de amadurecimento, porque as promessas de Deus são reais para o povo de Deus. A Bíblia tem inúmeras promessas para a igreja, mas nós não podemos alcançar com as nossas próprias forças. Israel aqui estava querendo entrar na terra prometida com a sua própria força. E quando viu que o desafio era maior, quando viu que aquele povo era maior, mais forte, mediu-se a si mesmo e esqueceu de olhar para Deus. E olha que é o povo que viu milagres abundantes, mar se abrindo, coluna de fogo. Eles viram milagres, o que prova que tantas manifestações não geram fé e mudança no seu coração. Fé e mudança no seu coração que opera a palavra do Espírito Santo. Os milagres testemunham a grandeza de Deus e isso é maravilhoso. Entretanto, nós precisamos ouvir aquilo que foi dito. E eles tinham ouvido que Deus iria colocá-los lá dentro. Só que eles chegaram lá, olharam para a promessa e esqueceram Deus da promessa. Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele falhou, ele fraquejou, como todos nós, e é interessante ver como o pai da fé também fraquejou. Para que nós não achemos que temos que ser perfeitos na nossa fé do dia para a noite, né? Como a gente tem que ir crescendo na fé. Mas a Bíblia diz que depois, no finalzinho, não atentando o seu corpo amortecido pela idade, o ventre de Sara também, ele confiou que Deus era poderoso para cumprir a sua palavra, para cumprir o que havia prometido. E Israel aqui fez o contrário. Eles olharam as promessas, porque todos queremos as promessas de Deus, entretanto, eles mediram a sua própria força. E deixa eu te falar uma coisa muito preciosa.
tudo que Deus tiver para te dar, para te levar, para te conduzir nessa nova vida com Cristo, será impossível para você, será impossível para a sua própria força. Você terá que confiar em Deus. Queridos, às vezes nós fazemos isso como povo aqui, por medo e às vezes por orgulho. No fundo, nós queremos conquistar as coisas por nós mesmos. Queremos independência. E quando nos vemos fracos, ao invés de nos quebrantarmos e falar: Senhor, age por nós, me direciona, me ajuda, nós transferimos até a culpa para Deus. Não, o desafio que o Senhor me deu, não tem como chegar lá não. Diante da palavra de Deus, você e eu somos fracos. Nós precisamos reconhecer isso. Não tem ninguém que possa bater no peito como um super-herói e dizer: não, isso daí pode deixar que eu chuto, que eu faço esse gol aqui. Precisamos ficar bem humildes na presença do Senhor. O ser humano é fraco diante da palavra de Deus. Amados, precisamos buscar a fidelidade do Senhor no cumprimento da sua palavra e desfrutar daquilo que Deus tem para a nova vida cristã, sermos moldados à imagem de Cristo com gratidão. Você e eu não fomos criados para resolver as nossas vidas sozinhos. Deus sempre está no contexto da vida humana. Sempre. Lá no Éden, com a queda, é que nós nos afastamos dele. Nós fomos criados para a sua glória e não para gloriarmos no nosso próprio nome. Queridos, talvez conseguir alguma coisa sozinho pode ser bom na hora, como todo pecado muitas vezes é, mas isso vem para cobrir o engano, e precisamente isso é um engano. Faz mal depois para a nossa mente, para as nossas emoções e para as nossas futuras escolhas. Vamos observar isso continuando o texto. Capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 1 até o 4. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Olha que situação, meus amados. Olha que situação. Ao invés de reconhecerem a sua fraqueza, o povo se encheu de orgulho, culpou Moisés, culpou Deus de tão fraco que eram, e não quebraram o seu próprio orgulho. Queriam as coisas fáceis demais, sem depender de Deus. Nós temos esse problema, quando a gente fala: não, eu confio em Deus. Você já viu pessoas que dizem assim: não, Deus para mim é tudo. Às vezes, evangelizando, eu já perguntei: quem é Jesus para você? E a pessoa diz assim: Jesus é tudo. Mas como assim tudo? Não, é tudo. Mas a pessoa não tem conteúdo para esse tudo. A hora que é colocada à prova essa fé, ela não resiste, porque ela é baseada numa afirmação positiva humana e não na palavra que tem poder. O poder de Deus está na sua palavra para nossos corações. Não basta ser liberto. O povo de Israel preferia
irmãos, voltar para o Egito. E sabe por que fez isso? Porque às vezes nós preferimos a escravidão do que a responsabilidade da liberdade. Deus libertou a mim e você da velha vida para que fôssemos responsáveis diante dele, para que pudéssemos ouvir a sua verdade e para que pudéssemos crescer. Você e eu fomos chamados. Você e eu fomos chamados. Eu estava lendo a carta de Coríntios essa semana e eu vi isso. Deus nos chamou e continua chamando muitas pessoas. Ele te chamou por um propósito de vida dele. Ele te chamou para transformar você à imagem e semelhança do Filho dele. Ele te chamou para te dar bênçãos, conquistas, faz parte da vida cristã. Mas ele te chamou para que você pudesse segui-lo. Aceite e acredite. Jesus te libertou e me libertou, precisamente para nos fazer amadurecer e retornarmos à originalidade da humanidade. Mas o coração humano obriga orgulho. A velha natureza ainda está aí dentro, querendo dominar a mim e a você. Mas Deus, Ele é poderoso por meio da sua palavra para quebrar isso, para nos dar vitórias sobre essas coisas, para nos dar vitórias sobre o pecado, para nos dar vitórias sobre o inimigo, para nos dar vitórias para que possamos viver segundo Ele prescreveu nas Escrituras que deveria ser a vida cristã. Eu aceitei também, eu assisti também, pode fechar, meu irmão. Se quiser fechar a porta aí, manda fazendo sinal aí para mim, pode fechar. Tá certo. Passar o carro de som ali. Irmãos, eu assisti essa semana uma pregação muito boa, mas nada bíblica. Ué, pastor, então como é que ela era muito boa? Ela era boa para te dar um gás, para te dar um ânimo, para te dar um up. Seria uma boa palestra motivacional. Era só mudar o termo pregação e colocar palestra motivacional. Mas aí eu li os comentários na internet depois, e às vezes o melhor da internet são os comentários. O melhor da internet às vezes são os comentários. As pessoas acham que faz os outros bobo. Aí nos comentários a gente vê assim, hilário, né? Como tem muita gente ligada, graças a Deus. E alguém comentou assim: Bíblia, 0. Obviedade da vida, que você tem que persistir e tal, 10. Ou seja, tem gente pregando óbvio para você viver o agora, mas não para você crescer em Cristo Jesus. Como estará a sua vida com Cristo daqui a 5 ou 10 anos? Não é mesmo? Ainda? Você só vai vir à igreja e cantar? Como será a sua maturidade daqui a 5 ou 10 anos? A mesma? No final da escola bíblica, eu estava conversando com o irmão Assis, estávamos falando sobre investimentos para a igreja. E aí falamos o seguinte: é igual INSS, né, irmão Assis? A gente paga agora, não vê nada, mas um dia lá na frente, hoje mais demorado, né? Com a nova reforma aí que dá para passar, mas lá na frente você vê os resultados. Precisamos parar de ver a vida cristã somente no momento, porque a hora que você enfrentar os desafios, você precisa aprender não a ser forte, mas a ser dependente de Deus. Não a ser poderoso, mas a reconhecer-se fraco diante da palavra do Senhor. Glória a Deus. E buscar do Senhor força, fé, para que Ele faça você e eu crescermos. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, versículos 5 a 9.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O Senhor, não eu ou você. O Deus que Abraão creu que era poderoso para cumprir a promessa, aquilo que ele fala na palavra, e não você e eu. Irmãos, não deixe que a palavra de Deus seja ensurdecida pela voz do pecado e da incredulidade. A própria incredulidade é pecado. E aqui eles disseram: se Deus se agradar de nós, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é aquela fé que você vai conseguir. Não, eu tenho muita fé. Se você tem muita fé, você sem dúvida tem que ser uma pessoa muito humilde, porque você reconhece: Deus me deu fé por meio da palavra. Deus alimentou o meu coração. Deus encheu o meu espírito de confiança. E eu posso enfrentar os obstáculos desse mundo. E eu posso viver a vontade soberana do Senhor, porque Ele me deu a fé como um dom. Então eu posso vencer, e chegando lá, eu vou adorá-lo. E não construir um pedestal de adoração a mim mesmo. Irmãos, era tão óbvio o que estava acontecendo ali, que Josué e Caleb chegaram a rasgar as roupas em sinal de advertência à insensatez daquele povo. Eles estavam murmurando, reclamando, e tudo isso vinha da incredulidade e de não querer se quebrantar e admitir a sua fraqueza. Quando o ser humano não vê saída para os problemas, é porque ele não está colocando a esperança em Deus. Mas pastor, é que você não sabe, os meus problemas são tantos. Deus te chamou para ser a imagem do Filho dele. Nenhum problema vai impedir essa obra do Senhor na tua vida. Aquele que começou a boa obra de salvação na sua vida é fiel. Fiel. Creia em Deus. Fiel para cumpri-la até o fim. Quando o seu coração e o meu coração abrigarem medo, orgulho, desesperança e incredulidade, lembre que o que deve prevalecer é a mensagem da Escritura iluminada pelo Espírito Santo, e assim ouvimos a voz de Deus. E assim nós vamos crescer. E assim você e eu vamos renovar a nossa esperança. Nós vivemos num mundo sem esperança, num mundo morto. Você e eu precisamos ser pessoas de confiança para influenciar esse mundo. Pessoas que renovam a esperança nessas águas maravilhosas. Hoje pela manhã na IBD fizemos a leitura do Salmo 1 no meio da aula, e diz que aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada perto do ribeiro, do riacho, sempre regada. Queridos, o que vai alimentar a sua fé não é palestra, não é autoestima, não são milagres, é a palavra de Deus. É a sua confiança naquilo que a Bíblia diz. O que vai alimentar a sua esperança e fazer você levantar é o que
apóstolo Paulo disse: Deus que levanta o abatido. E Ele vai usar pessoas, irmãos, para virem te apoiar e falar essa palavra para você. Queridos, Ele estava usando ali Josué e Caleb. Os olhos de Josué e Caleb estavam olhando outra coisa. Estavam olhando a mesma coisa que aqueles incrédulos ali tinham. Irmãos, a visão era a mesma. Josué e Caleb estavam diante do mesmo desafio. Um povo maior, gigantes fortes. Mas o coração deles guardou, abrigou o que Deus tinha prometido. Josué e Caleb entraram nessa terra. Esse povo ficou para trás. Pastor, eu estou no meio de pessoas incrédulas, você não sabe, a minha família é assim, o meu trabalho é assado, a obra é dentro de você e não fora. A fé vem pela palavra e não pelo ambiente. Sozinho você pode vencer se você der ouvidos à palavra do Senhor. Porque olha o que nós lemos aqui no finalzinho do versículo 9. O Senhor está conosco. Sozinho e sozinha você vence os obstáculos para ser semelhante ao Filho de Deus. E os obstáculos dessa vida e as dificuldades que você tem que enfrentar, sem dúvida nenhuma, também. O relatório dos outros era medo. Josué e Caleb viram a mesma coisa, mas o que estava no coração deles fez com que eles vivessem, testemunhassem algo diferente. A palavra de Deus faz ou não faz diferença na nossa vida, meus irmãos? Toda a diferença. A situação econômica do país é a mesma para todo mundo. Os problemas no casamento são os mesmos para todo mundo, de uma forma geral. A situação de saúde é a mesma. Mas Deus guia seus filhos que foram chamados para viverem para Ele. E Deus vai te dar algo diferente no seu coração diante das tempestades da vida, dos problemas que você tem que enfrentar, do que você precisa vencer para ser cada vez mais fiel a Jesus. Vamos continuar, versículos 10 a 12. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-los com pestilência e deserdá-los, e farei de você um povo maior e mais forte do que este. Amém. A incredulidade é um pecado, e isso desperta a justiça de Deus e a ira de Deus. Graças a Deus que Deus não é só justiça, que Ele é amor. E Ele nos dá fé. Aproveitemos o que Ele está nos dando. Ele nos dá fé precisamente para não ficarmos debaixo da ira dEle. Deus é tão bom e tão justo. Deus é tão amoroso e tão justo ao mesmo tempo, que Ele pune pecados, mas Ele vai lá e nos dá também aquilo que precisamos para que não sejamos punidos. Queridos, a palavra de fé não falhou. Ela foi pregada. Os corações é que estavam incrédulos e fechados à verdade. Amados, a insatisfação que havia no coração do povo, o coração fechado para as promessas de Deus, deve ser algo longe da nossa vida. E quando isso acontecer, quando isso acontecer comigo e com você, quando nós estivermos do lado desses outros espias e não de Josué e Caleb, Deus nos perdoa se confessarmos isso e apresentarmos a Ele: Senhor, eu andei em incredulidade até aqui, eu estou sendo imaturo até aqui, eu estou preferindo a minha visão de vida, eu não estou abrindo mão do que eu acho, eu estou vivendo preso ainda a um velho formato de vida,
Eu não estou abrindo meu coração e a minha mente não está sendo transformada. E eu te peço perdão e peço ajuda e graça para que eu possa renovar o meu entendimento. E Jesus faz isso por mim e por você. Esse é o maior milagre na vida cristã. Jesus faz isso por mim e por você e nos perdoa. Não precisamos viver à margem da fé. Não necessitamos. A palavra de Deus não falha. A pregação da palavra de Deus não falha. Mas o solo precisa ser cuidado. O meu coração e o seu precisam ser moldados. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor fala. E o nosso coração tem que estar conectado na voz do Senhor. E eu não sei, irmão, se aquele povo de Israel ficava no WhatsApp, no celular o dia inteiro. Eu não sei se eles ficavam jogando... Como é que é? Tem jogo aí, Dragon Ball, eu não sei como é que chama. Hã? Esses jogos aí que eu não sei. Nada contra, não tem nada contra o jogo. Se não for aquele jogo que deixa a pessoa meio doida, né? Eu já joguei muito, mas na época do Nintendo. Eram outros tempos. Ó, tem um firme ali, ó. Consolezinho cinza, eu botava fitinha. Aí quando não funcionava, a gente passava borracha no cartucho e colocava ali. Eu não sei se aquele povo ficava no Instagram o dia inteiro, ou no Facebook, ou no YouTube, assistindo videozinhos de 1 minuto. Você assiste 60 e você consumiu 1 hora ali. Fora as propagandas, né? Que tá terrível, né, gente? Gente, cada vez mais propaganda, né? Misericórdia do YouTube. Eu não sei, queridos, se eles ficavam distraídos com a mente vagueando em outros lugares. Agora, eu sei que a hora que eles precisaram, eles não estavam guardando a palavra no coração. E aí eles queriam voltar. E aí a culpa era de Deus, e aí a culpa era de Moisés, e aí eles queriam apedrejar quem tinha fé. Porque quem tinha fé denunciava a incredulidade deles. O orgulho do coração humano não gosta disso. Não gosta disso. Amados, queremos tudo fácil, mágico. Nós queremos uma Disneylândia, uma mágica espiritual. E aí, quando andamos distraídos, Deus vai fazendo as coisas. Oh, meus amados, nós queremos isso, mas Deus quer tudo fiel. Deus quer corações firmes. O sangue dele, de Jesus, não foi em vão para te dar um novo nascimento e te dar um novo coração. Nós queremos do nosso jeito, com a nossa teimosia, mas Deus quer que seja fiel. A história desse povo termina de uma maneira muito triste, né? Com exortação, sentença de castigo, morte dos espias. Moisés teve que interceder pelo povo para que a ira do Senhor não viesse sobre eles. E pior, no final eles ainda quiseram enfrentar e foram para a batalha, mas era tarde demais. Eles queriam fazer na força do braço e não de maneira fiel ao que Deus prescreveu na Escritura. Naquela época eles tinham só a lei e os profetas, porque a Bíblia estava sendo revelada. A emenda saiu pior do que o soneto. Eles foram derrotados porque o que eles encontraram foi o efeito da incredulidade e não da fé. Quantas vezes você e eu nos deparamos com os efeitos da nossa incredulidade e não da fé em Deus? Mas a pergunta é, queridos, para nós hoje, século 21, 2019, nós precisamos viver assim e fazer assim? Nós precisamos viver como esse povo? Nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor ressurreto. Nós temos o Espírito Santo da promessa.
Atos capítulo 2 foi aquele lindo cumprimento de Joel, da profecia de Joel. O Espírito do Senhor não está somente do nosso lado, ele está dentro do cristão. Dentro, habita, para nos iluminar quando lemos a palavra, nos lembrar da palavra, nos guiar em toda a verdade. Nós vivemos uma nova aliança, onde o Filho se entregou. Por que duvidar da palavra de Deus? Por que viver como esse povo da antiga aliança? Por que incredulidade em relação às Escrituras? Por que falta de atenção àquilo que está escrito? Por que nós montamos uma vida cristã ao nosso gosto, tendo a Bíblia como cardápio e não como alimento completo e integral para a nossa alma? Isso aqui sim, isso aqui não. Isso aqui é bom. Não, isso aqui não é bem, eu não concordo bem com isso aqui. Nós temos autonomia, nós queremos gerenciar a vida cristã, ao invés de nós sermos servos, nós queremos ser senhores da fé. Pelo amor de Deus, queridos, por que não agradar o coração de Deus, crendo e obedecendo a sua palavra? Vamos parar de reclamar e murmurar. Isso não dá certo. Já está aqui dizendo para a gente que não dá. Para que nós vamos colher a consequência de incredulidades? Queridos, esse povo aqui deveria ter feito essa travessia do Egito até a terra de Canaã em alguns dias. Uns dizem 4, outros dizem 40, em alguns dias. Não era tão longe assim. Foram 40 anos, porque a distância do coração deles para o coração de Deus era enorme. A distância da terra não era tão grande, mas o coração deles estava 40 anos distante do Senhor. 40 anos de caminhada para poder confiar na palavra de Deus. Amados, não precisamos ser assim. Vamos aceitar quando passamos por desafios, provações, e Deus prova, para que você e eu confiemos na palavra dele. Deus nos prova para nos levar ao amadurecimento. Da parte da palavra de Deus, talvez não precisaríamos, mas de nós sim. Da nossa dureza, sim. As provações nos tornam mais humildes, nos entregam mais ao controle de Deus, nos fazem largar, nos fazem soltar o cabo da nau. Lembra aquele hino? Solta o cabo da nau, né? A gente está com a nau, com o barco amarrado e não quer sair de jeito nenhum. As provações vêm até romper aquele cabo e nos entregar ao controle e ao governo soberano de Deus, confiando nele, ao controle e governo soberano de Deus, conforme a sua Escritura, porque a palavra não falha, mas nós falhamos, mas nós podemos ser perdoados. Deus não tem interesse de condenar ninguém, porque senão ele não teria mandado seu filho. O que ele quer agora é amadurecer a mim e a você. Israel foi um povo obstinado, pagou um alto preço por isso. Nós não precisamos viver assim. Pastor, de verdade, isso realmente vale para a gente, esses exemplos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Amém. Queridos, todo esse contexto aqui da passagem está falando sobre a idolatria. Não idolatre o seu medo, o seu ego, o seu orgulho. Reconheça que é fraco diante do Senhor. Essa história que nós lemos aqui, ela serve de advertência, porque nós temos algo muito superior do que eles tinham: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra completa revelada para nós agora, o Espírito Santo da promessa. Deixe Jesus moldar o seu coração por meio da palavra dele, pela graça do Pai e pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, queridos. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós acabamos de ler os textos da Nova Aliança, que aquilo foi escrito para que não nos apeguemos a nós, não idolatremos a nós, a nossa opinião, a nossa visão, a nossa incredulidade, ao nosso jeito, ao nosso pecado, seja ele qual for. Ah, Senhor, o Senhor com poder abriu o nosso coração, nos deu uma nova vida e quer nos levar agora a ser a semelhança do Teu Filho. Com certeza isso vai exigir muito de nós, mas desde já nós queremos reconhecer que somos fracos para entrar nessa promessa, que é superior à promessa de Israel. E nós queremos, Senhor, dilatar o nosso coração para receber a Tua palavra poderosa que gera fé, que é maior do que qualquer milagre, que é maior do que qualquer coisa nessa vida, porque é a própria presença do Senhor habitando em nós, é o Verbo vivo nos alimentando e não apenas uma demonstração do Senhor. Querido Deus, nos dê, Senhor, a chance de daqui a 5, 10 anos termos amadurecido na fé. Nós vemos em Apocalipse o quanto muitas igrejas tinham decaído, fracassado. Nós vemos, entretanto, o Teu cuidado levantando o Teu povo. E eu creio que nesse tempo o Senhor tem falado com todas as igrejas da terra. O Senhor tem falado com o Teu povo para levantar o Teu povo no meio desse mundo, Senhor, perdido, sem direção, esse mundo doente. Esse mundo doente precisa enxergar uma luz. Esse povo doente precisa enxergar o Teu povo, mas para isso o Teu povo precisa amadurecer, Senhor. Nos ajuda a pararmos de ficar tão focados em nós mesmos e nos nossos problemas e levarmos os nossos olhos para o Senhor. E levarmos os nossos olhos, porque como muito bem lemos aqui, o Senhor está conosco. Que nós possamos fazer assim, para viver para a Tua glória, para termos esperança, para amarmos a nossa família e cuidarmos dela, para amarmos a nossa igreja e cuidarmos dela, e para amarmos, Senhor, a Tua missão e estarmos nesse mundo, Senhor, cumprindo a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Guarda-nos, Senhor, e amadurece-nos. Nos desperta para a nossa responsabilidade abaixo da Tua soberana vontade. É o que nós imploramos e suplicamos a Ti, com muita fé e esperança no coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Você que nos assistiu via internet,
Deus abençoe sua vida grandemente. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não fez. Conheça da palavra de Deus, confie nesse Deus. E se você já o conhece, busque dele confiança para amadurecer, em nome de Jesus. Acesse o nosso site, igrejabatistabetel.org. Lá você tem mais informações, horários de culto, aulas de EBD, pregações. Uma ótima semana. Deus te abençoe com paz. Amém.